Como nós observamos, compete a ela, a lei, definir a competência dessas ditas causas de menor complexidade, como ordenado pela própria Constituição. E claro que a Lei 9.099, depois de estabelecer os critérios, os princípios informativos disso que aqui se cria, chamado Lei 9.099, Juizados Especiais, entra ela agora no artigo 3º, vamos a ele, aonde nós temos a definição das causas que poderão, portanto, tramitar dentro do juizado, e aqui a gente já colocou um destaque. E se forem a ele causas cíveis de menor complexidade, perceberão lá no artigo 98, inciso 1º da Constituição, essa expressão. Então, a ordem de eu ter aqui para os juizados essas ditas causas de menor complexidade, senhores, isso deriva da força constitucional que determinou, por lei federal, a criação deles juizados. Voltamos, portanto, a ele, artigo 3º. Tem competência para, de novo, conciliação na frente do processo. Já falei isso, né? Conciliação, processo e julgamento. Logo, o caput não cuida de competência executiva. Deixa eu mostrar para os senhores. O que cuida de competência executiva é o parágrafo 1º do artigo 3º. Então, na estrutura aqui, ó, do caput do artigo 3º, nós estamos pensando nas demandas de natureza cognitiva, por isso que a gente fala tão somente em conciliação, processo, julgamento de causas cíveis de menor complexidade. E como que a gente pode ver o que seria essa menor complexidade? Muito simples. E esse critério objetivo aqui é o que eventualmente na prova de vocês há de ser cobrado. Quando a gente lida, galera, tá? Quando a gente lida com essa expressão menor complexidade e colocamos os olhos nos meios probatórios, será que eu posso no juizado ouvir testemunha? Claro que sim. Tomar depoimento pessoal da outra parte? Claro que sim. Juntar documento? Sem dúvida. Mas eu não posso realizar perícia formal. Porque aí a causa ganharia para a Lei 9.099, fique bem claro, não serve isso para os outros juizados, mas para ela, a Lei 9.099, se é necessária a realização de uma perícia, aquela perícia técnica formal, nós vamos nomear um perito, as partes vão apresentar, funciona assim, os quesitos, o perito vai desenvolver o trabalho dele, vai gastar um tempo, vai apresentar um laudo escrito, não, peraí, isso não é algo que eu admito nos juizados, porque agora há uma maior complexidade para a causa. Então, notadamente, quando a gente lida com prova, nível médio, tribunal, eu quero essa figura bem objetiva. A menor ou maior complexidade da causa, para a gente perceber se ela poderá ou não ser julgada no juizado, leve em consideração, voltamos, justamente o quê? Ser causa aonde eu não teria essa perícia técnica, essa perícia formalizada. Tanto que o artigo 35 fala que quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos na audiência de sua confiança. Isso a gente chama de perícia informal, de novo a oralidade impactando. Na perícia formal tem documento, tem laudo, não. Logo, guardem para mim. Para que a gente observe se a causa é de maior ou menor complexidade, para que ela possa ser julgada no juizado. Só teremos esse parâmetro através desse elemento probatório. Portanto, voltamos. Se é necessário essa prova pericial formal, não posso julgar a causa no juizado, porque ela seria de maior complexidade. E admissibilidade seria tão somente para causas cíveis de menor complexidade. E aí agora vem a lei dizendo para a gente, assim consideradas
seguinte: o legislador usa de um artifício, tá? Para dizer se a causa é de maior ou menor complexidade, na visão dele aqui, mas vai naquilo que eu estou colocando para vocês. Imagina um valor de causa R$5.000. Está dentro dos 40 salários mínimos, que a gente sabe, né? Sim, está dentro dos 40 salários mínimos, R$5.000. Só que para o juiz resolver se a parte tem direito a essa grana ou não, precisa realizar uma perícia. Então eu não vou julgá-la no juizado. Posso até tentar um acordo, mas julgá-la eu não posso. Então, quando eu tenho os incisos ali lançados no artigo 3º, no caput do artigo 3º, é porque eu crio situações de dimensão. Qual dimensão? Que essas causas aqui poderão, claro, desde que sejam de menor complexidade, principalmente ela, jogou de volta, inciso 1º do caput. Assim consideradas, causas que não excedam 40 salários mínimos, previstas, enumeradas no artigo 275, inciso 2 do Código de Processo Civil, discutiremos isso. Ação de despejo para uso próprio e possessória sobre bens imóveis não excedente ao fixado no inciso 1 desse artigo. Me permitam, senhores, aqui eu criei uma sistematização, tá? Porque, novamente, causas cíveis de menor complexidade e cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. Porque se eventualmente exceder, talvez eu não possa julgá-la. Se eventualmente for causa, apesar de ser de até 40 salários de maior complexidade, eu não posso julgar. Por isso, mais no meio do caminho aí. Portanto, continuando, senhores, causas cíveis de menor complexidade, não excedendo 40 salários mínimos. Pulei o item 2. Ação de despejo para uso próprio. O que é ação de despejo para uso próprio? O cidadão tem um imóvel, um apartamento, uma casa, deu em locação. Quem lá está pagando valores dos aluguéis, belezinha. Só que agora esse proprietário do imóvel, por alguma situação da vida dele, precisa voltar a morar nessa sua casa, nesse seu apartamento. Ou um filho dele tem essa necessidade. Então é possível uma ação de despejo para uso próprio, que é uma discussão muito simples. Você precisa ou não do imóvel, havendo até presunção de quando existe a afirmação da necessidade do imóvel para a moradia própria ou de um familiar. Logo, essa ação de despejo voltou, e tão somente ela. Por exemplo, despejo por falta de pagamento, não. Tão somente essa ação de despejo, com esse fundamento para uso próprio, é que ali poderá, portanto, tramitar no juizado. 4. Ações possessórias, desde que sejam sobre bens imóveis, porque eu posso ter possessório de bens móveis, mas o valor não pode exceder o inciso 1º. Então, vamos lá. O que a gente tem é um lote invadido, qual o valor para a gente pedir a reintegração? O lote custa R$15.000, R$20.000, R$30.000, beleza, está dentro do parâmetro dos 40 salários. Logo, posso propor essa reintegração de posse, ação possessória no juizado, porque é bem imóvel e o valor não ultrapassa 40 salários. Tranquilo nesses 3 incisos, senhores? Porque agora eu tenho que focar no inciso 2. E eu coloquei, inclusive, um asterisco, porque quando ela lê, fala 275, inciso 2, do Código de Processo Civil, a referência é ao velho Código de Processo Civil. Tanto que, me permitam, CPC, artigo 1063. Vou ler com vocês. Até a edição de lei específica, os juizados especiais cíveis, previstos, claro, nela, Lei 9.099, continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no artigo 275, inciso 2, da Lei 5.869, que é o Código de Processo Civil,
de 1973. Essas causas enumeradas no velho Código 275, inciso 2, seriam causas aonde a lei antiga já afirmava, são causas de menor complexidade. Então, quando editada a Lei 9.099, em vez de repetir todas, o que o legislador fez? Ora, se lá no Código de Processo Civil, 73 o Código, aí eu estou em 95 fazendo a lei. Se lá no Código de Processo Civil já existe essa relação de causas que seriam de menor complexidade, muito simples. Eu vou dizer que esse artigo lá do Código se aplica aqui. Só que o Código antigo foi revogado, mas o novo manteve esse dispositivo como eficaz e válido, portanto, para as causas atualmente do juizado especial, que seriam, está aqui o dispositivo do Código Antigo: arrendamento rural e parceria agrícola com cobrança ao condômino de valores ou quantias devidas ali ao condomínio, ressarcimento por danos em prédio, seja ele urbano ou rústico, acidente de veículo de via terrestre, o ressarcimento do dano, cobrança de seguro, de honorários de profissionais liberais, de revogação de doação. Todas essas causas aqui também podem ser propostas nos juizados especiais. E aí eu pergunto a vocês, há ou não uma grande potencialidade disso aqui ser lançado para vocês na hora da prova? Claro que sim. Então, recapitulem comigo, por gentileza. Senhores, causas de menor complexidade. Quando é que eu vejo a causa de maior ou menor complexidade para o juizado? Beleza? Pela figura da perícia. E aí, então, quais causas podem, portanto, sendo, claro, de menor complexidade, tramitar? Não excedendo 40 salários mínimos. Item 3, ação de despejo para uso próprio. Ações possessórias sobre bens imóveis, desde que o valor desse bem imóvel não ultrapasse os 40 salários. E as enumeradas no artigo 275, item 2, do velho Código de Processo Civil, que, por força do artigo 1063 do Código de Processo Civil, ainda está em vigor para a competência dos juizados. Muito carinho nessa competência ditada pelo caput do artigo 3º, para que nos próximos blocos a gente possa agora examinar os parágrafos desse dispositivo legal.